Olá, tudo bem? Como estão? A Argentina já marcou 5 gols nesta Copa do Mundo em 2 rodadas. Messi fez os 5. Já marcou 5 gols em 2 rodadas. Com 5 gols, alguns jogadores na história das Copas do Mundo já chegaram a ser artilheiros dessa competição. Maiores artilheiros. Só 2 rodadas. Olha, é o mesmo que eu disse outro dia. É isso? Vamos falar de tudo, incluindo sua estatística de pênaltis. Vamos falar de uma série de situações na partida de hoje, também como no primeiro jogo que favoreceu a Argentina. Do fato de que Messi, talvez, se tivesse sido expulso no primeiro jogo com aquela entrada, que era para cartão vermelho, não teria jogado hoje, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Mas também, por outro lado, porque Messi sempre tem um asterisco, né? Mas vamos falar da verdadeira barbaridade que é o que ele está fazendo. Ou seja, vamos diretamente para uma atuação histórica de Messi em outra Copa do Mundo depois de ter vencido a anterior. E é uma verdadeira loucura o que o jogador argentino está fazendo. Também porque, como sempre, estão permitindo isso para ele. É impossível, e todos nós sabemos, que se o paraguaio do outro dia, o Almiron, tivesse sido o Messi, teriam dado o cartão vermelho para ele por cobrir a boca. Olha, não é a mesma coisa daquela imagem. Também flagraram ele falando com Julián Álvares, cobrindo a boca, pois isso não vale com um companheiro. Com o rival, sim. Mas isso eu quero ver, não com o Messi, nem provavelmente com outra estrela da Copa do Mundo. Mas enfim, Messi é Messi, né? E quero destacar o que significa um cara que anda pelo campo porque ele anda. Ele só se esforça quando o time precisa dele. O time trabalha para ele. Isso, Scaloni, que é um grande treinador, vem organizando isso há alguns anos e é por isso que eles estão ganhando tudo o que estão ganhando. Com o asterisco também, sempre é preciso dizer das atuações da arbitragem em que nunca, jamais tiveram um jogo que você diga. E isso nos lembra muito o caso do Barça. E agora vamos comentar uma coisinha sobre Negreira. Porque sim, Messi também tem esse asterisco, um asterisco enorme na sua época como jogador de clube, no Barcelona, de jogar amparado. Mas nesses anos nunca houve atuação que prejudicasse o argentino. Pelo contrário, né? Bom, vejam só. E dito isso, vai ter muito hater aqui que vai me dizer: mas como assim você não reconhece? Eu estou reconhecendo. Primeiro de tudo, é uma coisa absurda, histórica, o que esse cara está fazendo. Porque, obviamente, o que eu não gosto é que existam pessoas que neguem uma realidade. Como torcedores do Barça que negaram a realidade, ou antimadridistas que negaram o que Cristiano e até Vinícius fizeram, como marcar 2 gols em 2 finais de Champions, da carreira absurda que o Cristiano tem, e por aí vai. Ou que digam que o Lamine Yamal é um fracasso. Quer dizer, vamos lá, um garoto com 18 anos, que já ganha uma Eurocopa, que é muito bom, como é que você vai fechar os olhos desse jeito para dizer que ele não é bom? Depois, você pode ser contra ele, chamá-lo de arrogante ou o que quiser. Mas as pessoas que vivem de costas para a realidade, não só com o futebol, com o resto das histórias. Pra mim. Aí vocês não vão me convencer, mas tem que falar de tudo. Insisto, tudo tem seus detalhes e Messi sempre teve tudo a seu favor, na carreira dele sempre foi assim. Mas isso não tira o mérito de que, mesmo tendo tudo a seu favor, você faça o que esse cara está fazendo. O que eu disse antes, andando praticamente hoje fazendo um jogo, bom, discreto, né? De suas melhores atuações, o cara faz 2 gols e ainda perdeu um pênalti, que poderia ter feito mais um segundo hat-trick seguido. E já teria completado 6 gols nessas duas rodadas, e já tem 5. Que coisa absurda. Mas reparem, o jogador que mais cobrou pênaltis na história, aliás, em gols, já superou Klose. Já tem 2 a mais que Klose. Se o Mbappé quiser alcançá-lo nesta Copa, acho que não será agora. Vamos ver, mas ele ainda terá mais 1 ou 2 Copas. Vamos ver o que Cristiano fará amanhã, já que toda a pressão está nele. Tomara que Portugal vença, pois já tem pressão demais. Vou estar nesse jogo em Houston, por sinal, amanhã estou indo para lá e vou estar presente. No estádio, lá dentro, vamos fazer uma peregrinação lá para ver o Cristiano e dar sorte para ele. Mas, insisto,
O dado é que Messi é o jogador da história das Copas do Mundo que mais cobrou pênaltis e da história da Champions, que mais cobrou pênaltis da história da Liga em uma única partida, bom, em uma única Copa do Mundo, a última, a que eles ganharam, em que mais? Em uma única edição da Champions Z, no geral, o que mais cobrou pênaltis na história do futebol. É muito absurdo, é muito absurdo. Ainda vai o cara lá, perde o pênalti e diz: espera, não ligo, faço 2 gols. É o de sempre. E volto ao que falei no início do vídeo, né? Que teve tapete vermelho, mas mesmo tendo esse tapete vermelho, há jogadores que também já tiveram isso em algum momento. Deram facilidade para eles, mas não aproveitaram, claro. Com tudo de bom que ele aproveita essas facilidades. E acima de tudo, se você não for um craque histórico do futebol, com 39 anos, mesmo com facilidades, não faz o que esse cara faz. Que isso fique absolutamente claro. Mas, claro, hoje aconteceram várias coisas. E não foi só com o Messi. Essa é uma falta que a Argentina comete, o McAllister, logo antes do gol da Argentina. Eles reclamaram, mas cara, nada. Nessa jogada, um jogador austríaco recebeu o cartão amarelo. E se você olhar a jogada, vai dizer, pô, ele só encostou um pouco o ombro e pronto. Quantas vezes já vimos no Real Madrid jogadores colocando o ombro em Mbappé quando ele corre? Aqui, Almada, acho que é ele, cai como se tivesse sido morto. Impressionante, cartão amarelo. Nessa aqui não tem nada. E aqui o Lautaro Martinez está pisando de um jeito parecido com o que fizeram com o Messi outro dia. Acho que até menos. Menos chamativo para um jogador da Áustria e pelo menos deveria ter sido cartão amarelo. Mas aqui não teve nada. E bom, é isso, reparem, Messi, nos últimos jogos em Copas do Mundo contra a Arábia Saudita, teve o seu pênalti. Contra o México e a Austrália não, mas sim contra a Polônia. 3 seguidos, Holanda, Croácia e França nas quartas, semi e final. Argélia, contra a Argélia outro dia não, hoje sim, né? Olha, só peço que não se desgastem com isso. Hoje queria que a Argentina ganhasse e explico, quero que ela fique em primeiro no grupo, pois não quero enfrentá-la. Como espanhol e torcedor da seleção, não quero ver a Argentina, especialmente nas oitavas de final. Olha, vai que a Espanha vacila, e se ficarmos em segundo, o que não descarto. Embora eu ache que se jogarmos como jogamos outro dia contra a Arábia, vamos ganhar do Uruguai, que não vai facilitar para a gente. Porque, enfim, os uruguaios têm um orgulho danado e a gente tem que lutar contra isso também. Mas um empate já serve para a Espanha. Acho que, se a Espanha tropeçar, pode empatar com o Uruguai, que vai se esforçar muito. Quero que a Argentina fique em primeiro para a gente evitar eles. Por isso, o que aconteceu hoje nem doeu tanto. Aliás, sabe de uma coisa? Eu tinha um pouquinho mais de ranço, mas por quê? E olha que eu tenho familiares argentinos, amigos argentinos. Torci contra a Argentina na última Copa do Mundo, não pelos argentinos, mas porque não queria que o Messi ganhasse. Ele já ganhou um, então não ligo tanto se ganhar outro, já não estou tão focado e torcer contra eles na última Copa do Mundo não adiantou. Olha, que eles fiquem em primeiro, que vão lá e em algum momento alguma seleção vai eliminá-los. Ou não. Tudo pode acontecer. Relacionando com isso, saiu hoje essa notícia, que é o que todos nós já sabemos. É que com o famoso relatório Pelicano, isso está ganhando repercussão e é objetivo durante todas essas semanas de coisas que aconteceram durante todo o processo. Negreira, antes e depois de que os fatos fossem conhecidos, que são absolutamente escandalosos. Absolutamente escandalosos. E que, além disso, envolvem o governo. Sobretudo na figura de Albert Soler. Moncloa colocou 2 vezes um ex-chefe do Barça no CSD, no Conselho Superior de Esportes, órgão governamental. Aliás, entre parênteses, é o órgão que permite que Dani Olmo jogue com essa liminar, liminaríssima. Pergunte a eles onde está. Eles vão responder, aí sim, com a liminar. O Barça já ajudou em muitas ocasiões para depois ficarem dizendo esse negócio de contra tudo e contra todos, e o Madrid, e o time do Estado, e todas essas besteiras que falam. O time mais favorecido por 2 governos, o catalão e o central, o da Espanha, foi o Futebol Clube Barcelona.
A Moncloa colocou 2 vezes um ex-chefe do Barça no CSD, enquanto investigavam o Negreira. Albert Soler foi nomeado o principal responsável do órgão em 2 anos, chave do caso, em 21 e em 22. E era um cara que não só sabia de tudo isso, como também tinha participado. Ele estava no Barça quando foi feito o pagamento ao Negreira. É assim que contam no The Objective, para não alongar muito a história, que aqui está resumida por Marcos Sierra, que é quem está fazendo todas as reportagens que surgem desse relatório Pelicano 2.0 que foram levadas até a UEFA. Espera, acho que não estou ouvindo, mas talvez vocês estejam. Vou tentar de novo. Um momentinho, que isso não está sendo ouvido. Desculpem, pessoal. Poxa, cara, é que, vamos ver, agora, desculpem. As coisas que acontecem no falso ao vivo, vamos lá. Moncloa colocou 2 vezes um ex-chefe do Barça no CSD enquanto Negreira estava sendo investigado. Após comandar os esportes do clube azulgrana durante os anos dos pagamentos milionários a Henriques Negreira, Albert Soler foi nomeado por Moncloa para chefiar o Conselho Superior de Esportes, o órgão que, ironicamente, deveria zelar pela integridade do futebol. Em maio de 2022, o Supremo anulou sua nomeação por irregularidades. Fique atento às datas. Poucos dias após o Ministério Público enviar pedidos urgentes ao Barça e à Federação Espanhola de Futebol, o Conselho de Ministros aprovou um decreto para devolver a cadeira de Soler no CSD. Meses depois, ele foi investigado. O Real Madrid cobra da UEFA uma postura rigorosa diante do que considera um risco sistêmico ao futebol europeu. É que de verdade é impressionante. A Gadilena, que é uma fera, fez uma coletânea, uma cronologia de tudo isso que tem a ver com Albert Soler. Ela diz: cronologia de Albert Soler, no caso Barça Negreira, para facilitar a compreensão. Soler é deputado no Congresso pelo PSOE na 10ª legislatura, de 2011 a 2014. Ele deixa o cargo de deputado e assume como diretor de Relações Institucionais Esportivas do Barcelona em maio de 2014. Soler admite que manteve comunicação com Javier Henríquez, filho de Negreira, até a saída deste, de 2015 a 2018. A agência tributária abre um procedimento contra o Barça por imposto sobre sociedades, IVA e pagamentos pelas faturas de News Out e Tasnil, fiscalizando os anos de 2015 a 2018. O Barça afirma que não pode comprovar os serviços de Henrique Negreira após solicitação da agência tributária em 2020. Oscar Grau destaca que o caso ainda não havia prescrito e a agência já cobrava o clube, pedindo explicação sobre os pagamentos ao senhor. E o Barça responde que não pode criticar, que não pode comprovar, desculpe, os serviços de Henrique Negreira. Oscar Grau indica que não foi formalizado o contrato com Negreira. Isso foi em 18 de fevereiro de 2021. Soler deixa seu cargo executivo no Barça em 29 de março de 2021. O governo modifica em 5 dias úteis os requisitos sobre, ou seja, expressa os requisitos obrigatórios para acessar o cargo de diretor-geral de esportes do CSD. Em 27 de fevereiro de 2021. Desculpe, isso é... Bem, na primeira era de 2021, o Conselho de Ministros formaliza a nomeação de Albert Soler. A proposta é de Rodrigues Uribes, ministro da Cultura e Esporte. Igualmente, no começo de 2021, isso ainda não tinha prescrito, o caso Negreira, que prescreve em 3 anos, se cumprindo no verão desse mesmo ano de 2021. O Barça não recorre à proposta da Receita Federal e assina as atas de conformidade. Ao aceitá-las, o clube admite que os pagamentos à Negreira eram uma mera liberalidade, o que implicava o reconhecimento implícito de que a justificativa de serviços técnicos era indiciariamente falsa. Em 21 de julho de 2021, Negreira declara à agência tributária que o Barça lhe pagava para garantir que não fossem tomadas decisões de arbitragem contra o clube, ou seja, para que tudo fosse neutro. Em 29 de outubro de 2021, a agência tributária conclui seu relatório apontando indícios de possíveis ilícitos penais além da infração fiscal. Em 2022, a agência tributária encaminha formalmente à Promotoria Provincial de Barcelona a comunicação de indícios de possíveis ilícitos, mas que não podia.
Por isso, ela encaminha à promotoria de Barcelona, pois não podia garantir que realmente ocorreram. Porque o que a agência tributária está fazendo é analisar primeiro se há um crime fiscal. Ela não vai discutir se pagavam árbitros para favorecimento. Que é isso que todo mundo está dizendo? Não, a Receita disse que não. Quem liga para o que diz a Receita? Porra, além disso, isso aconteceu em 22... Bem, o Supremo Tribunal declara nula a primeira nomeação de Albert Soller por um defeito nos requisitos do cargo. O Ministério Público inicia as investigações em 22, ao considerar que os fatos podem apresentar características de um crime de corrupção. O Ministério Público pede dados à Federação Espanhola de Futebol sobre Negreira em 22. O Conselho de Ministros aprova com urgência um Real Decreto para devolver Soler ao CSD. Ele não informa sobre a investigação, apesar da responsabilidade governamental, nem menciona a apuração sobre o Barça e Negreira. O Ministério Público solicita informações ao Barcelona sobre o caso Negreira em 22. Albert Soler depõe como testemunha perante a unidade e também vinculada ao Ministério Público, também em 22, neste caso no outono. Albert Soler torna-se investigado em conselho de urgência, sem aviso de responsabilidade neste outono. O ministro aprova, o Conselho de Ministros aprova, esse de ministros aprova um Real Soler no outono. No Conselho, o ministro aprova em regime de urgência. E habría que ver se efectivamente... Ministros aprova Soler CSD, ao Conselho de Ministros Governamental. Este é o Soler CSD. Não, ministros aprova em urgência o decreto para devolver ao CSD. Este avisa em responsabilidade governamental. Ele aprova devolver Soler. Conselho de Ministros aprova o Real Decreto para o Conselho de Ministros aprova ao CSD. Ministros aprovam em urgência para Soler CSD. Conselho de Ministros aprova em urgência Soler ao governamental. Este é o... Recurrió... aos seus votos para a Catalunha, através de um partido cujas fileiras ainda contam com um fugitivo da Justiça da Espanha, Puigdemont. Por isso inventaram a lei de anistia. Para esse sujeito, ainda não conseguiram anistiá-lo. Portanto, o governo central da Espanha está refém de um governo independentista. Na Catalunha, que faz parte da Espanha, há grande peso político, social e econômico influenciando a governabilidade do país. Isso é conhecido e todos os governos já fazem isso há anos. De um lado e de outro, sempre dependeram dos votos dos catalães, sejam eles separatistas ou não. E digo ou não, porque o PSC também é um partido que pertence ao PSOE, mas, em teoria, não é separatista. A questão é que não querem deixar o Barça cair. O Barça simboliza muito na Catalunha. E eu sempre disse para vocês, o que parece é o que é. Certamente, ou supostamente, vamos dizer assim, o Barça por ser tão forte na Catalunha e a Catalunha por ter tanto peso na Espanha. Então 2 mais 2 são 4. E claro, esses movimentos são muito suspeitos por parte de Albert Soler. Mas enfim, vamos deixar que a justiça continue fazendo o seu trabalho. Isso, aliás, é a parte do que a UEFA já deveria ter decidido. O principal aqui, sem Albert Soler e outras questões, é que o Barça pagou por 20 anos ao vice-chefe dos árbitros, sob 4 presidentes diferentes. E um deles, além disso, o atual, quadruplicou os pagamentos. Isso, para a UEFA, tem que ser motivo para suspender o Barça e para não convidá-lo para a próxima Champions. E claro, a FIFA aqui também deveria tomar uma atitude sobre o assunto. Por enquanto, não fizeram isso porque a Federação Espanhola de Futebol não fez seu trabalho de informar devidamente esses organismos dos quais depende, acima da Federação Espanhola de Futebol, a UEFA e a FIFA. Isso é longo. Calma, sei que é longo e difícil, mas tenho fé, principalmente pelo caminho ético. E depois, o caminho penal, né? Que está na fase de instrução. Nos vemos no próximo. Obrigado por estarem aí. Deixem um like se gostaram deste vídeo. Inscrevam-se no canal. Por favor, comentem, compartilhem. Hypeiem o próximo vídeo, que ajuda bastante. E a gente se vê, como eu disse, mais tarde. Tchau. Tchau.